a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os meus irmãos. Irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas, para o nosso coração. Cada dia nós aprendemos algo da parte de Deus. Cada dia nós aprendemos algo por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem surtido efeitos na vida de muitas pessoas, na vida daqueles que crêem. Na vida daqueles que crêem, verá a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O Espírito Santo, ele me trouxe uma palavra ao meu coração e eu gostaria de compartilhar essa palavra com todos vocês por meio desse áudio do Facebook. E eu tenho certeza que Deus, ele vai falar poderosamente, grandemente na vida de todos vocês, os meus irmãos. Dependendo de você estar dentro de uma religião ou não, dependendo de você católico, espírita, não importa a religião, não importa a placa de igreja, porque sabemos que a placa de igreja, ela não salva, ela não liberta, ela não cura. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem um poder para curar, libertar, restaurar e salvar. E eu tenho certeza que por meio dessa palavra, amados, Deus, ele vai de encontro ao seu coração. Deus, ele vai te fortalecer. Talvez a senhora, o senhor, jovens, deseja ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de segurança, uma palavra que vai edificar as suas vidas. Muitas das vezes, meus irmãos, nós até para pedir as coisas a Deus, pedimos de uma forma errada, pedimos de uma maneira errada. É por isso que a palavra de Deus fala: pedis e não recebeis, porque o que pedis é para esbanjares nos vossos prazeres. Muitas vezes nós não sabemos pedir as coisas a Deus. Nós temos que pedir com sabedoria a Deus. Não é pedir as coisas a Deus por interesses pessoais. Muitas das vezes nós só procuramos a Deus só nos momentos difíceis, só nos momentos de dificuldades, só nos momentos de tribulações. E quando as nossas vidas muitas das vezes está boa, nós não procuramos Deus. E nós estamos agindo de uma forma errada, seja nos momentos bons ou momentos ruins das nossas vidas. Todos nós devemos procurar a Deus, buscar a Deus. E muitas vezes nós entramos até na presença de Deus de uma forma errada. Muitas vezes entramos na presença de Deus logo para pedir. Talvez quando nós entramos na presença de Deus, nós trazemos diante de Deus uma lista de problemas. Mas muitas das vezes nós não entramos na presença de Deus para adorar, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para louvar o santo nome dele. E muitas vezes nós não recebemos por essas coisas que nós agimos. E eu vou mostrar dentro da palavra, meus irmãos, como é que nós temos que entrar na presença de Deus. Como é que nós temos que agir na presença de Deus
para que todos nós venham a ser abençoados, venha a ser restaurado. E quando as pessoas às vezes não recebem aquilo que ela pediu a Deus, acaba saindo da igreja, porque o interesse dela ou dele não é buscar a presença de Deus. Muitas das vezes a intenção dela, a intenção deles é por interesses pessoais, pela uma cura, pela uma vitória, pela uma porta de emprego aberta, pela uma restauração na família, no casamento, ou pela uma mudança de vida. E quando recebe isso, as pessoas viram as costas para Deus. E nós não temos que virar as costas para Deus. Todos nós temos que reconhecer, amados, que nós dependemos dele, do Senhor Jesus. Nós não vivemos sem Ele. Ele é tudo nas nossas vidas. E devemos buscá-lo sempre. E a palavra que eu quero trazer para os amados irmãos, ouvintes, essa palavra se encontra em Mateus capítulo 8 e o versículo 1. O título da palavra fala a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eu quero falar, quantas pessoas elas só querem seguir o Senhor Jesus, mas compromisso com Ele, tem pessoas que não querem. Não é só seguir o Senhor Jesus, meus irmãos, porque seguidores tem muitos. A coisa mais importante é todos nós ter um compromisso com o Senhor Jesus, servir a Ele fielmente. A Bíblia está falando sobre grandes multidões que o seguiam. Tem tantas pessoas que só querem seguir o Senhor Jesus, mas compromisso com Ele não quer. Servir a Ele não quer. Existe várias pessoas, vários tipos de pessoas que servem ao Senhor Jesus e pessoa que o segue Jesus. Aqueles que o seguem é totalmente diferente daqueles que o servem. Então, meus irmãos, a Bíblia está relatando que quando o Senhor Jesus ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Seguiam para quê? Seguiam muitas das vezes para receber uma cura, uma libertação, uma restauração na sua vida. E o Senhor Jesus, Ele não quer que você só simplesmente venha o seguir. Ele quer que simplesmente você venha o servir a Ele. Porque a palavra de Deus fala: aqueles que me seguem, o Pai honrará. Aqueles que me servem, aqueles que me servem, o Pai honrará. É os que servem, não é os que seguem. Aqueles que me servem, o Pai honrará. Então, quando você serve de todo o seu coração o Senhor Jesus, o Pai honrará. E a Bíblia está falando mais aqui, no versículo 2: e eis que um leproso, tendo-se aproximado, o adorou. Veja aqui, meus irmãos, veja a humildade desse leproso.
Você vê que os leprosos eram excluídos do meio das pessoas, por causa que é uma lepra contagiosa, e as pessoas não queriam leprosos dentro de suas cidades ou perto do povo, para não contaminar. Esse homem vivia expulso das cidades, esse homem vivia excluído do meio das pessoas. E você vê que o Senhor Jesus, Ele sempre está no meio dos leprosos. O Senhor Jesus sempre está no meio dos cegos, dos paralíticos, no meio dos coxos, dos aleijados. Você vê que esse homem aqui, ele se aproximou do Senhor Jesus e o adorou. Veja o que essa palavra ela quer nos ensinar, meus irmãos. Que quando nós entrar na presença de Deus, a primeira coisa que todos nós devemos fazer é o adorar. É adorar ao Senhor acima de todas as coisas. Não é entrar na presença de Deus, já começar a pedir. Tem pessoas que entram de uma maneira errada e não recebem a resposta, não recebem um milagre, porque entra de uma forma errada. E a primeira coisa que todos nós, quando for entrar na presença de Deus, devemos entrar para adorar. Devemos entrar adorando ao Senhor das nossas vidas. Não é entrar já pedindo cura, libertação, pedindo mudança, pedindo portas abertas, pedindo outras coisas, enfim. Devemos entrar como esse homem aqui, adorar. Meu irmão, se o Senhor fizer dessa mesma forma, dessa mesma maneira que esse homem ele fez, você pode ter certeza do que eu estou falando. Tudo aquilo que você pedir a Deus, você vai receber em nome de Jesus. Se você fizer aqui dessa forma correta. A Bíblia nos ensina muitas coisas maravilhosas. A Bíblia nos ensina tantas coisas que devemos aprender por meio da palavra de Deus. Olha aqui, quando ele adorou, olha a igreja aqui, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. Aqui, quando ele adorou, aqui, dizendo-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ou seja, depois que ele adorou, ele pediu. Depois que ele o adorou, ele pediu: Senhor, se quiseres, aqui, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Depois que ele adorou, depois que ele adorou ao Senhor Jesus, ele falou: Senhor, se quiseres me purificar-me, se quiseres me purificar. Veja que palavra poderosa, que palavra abençoada, meus irmãos. Veja que esse homem aqui, ele não entrou já pedindo cura, já não entrou pedindo que Jesus curasse ele da lepra. A primeira coisa que ele reconheceu, que ele não era nada, ele era pequeno diante da grandeza do nosso Deus. Então ele se prostrou, se humilhou de joelhos diante do Senhor Jesus
E depois, quando ele adorou, ele pediu. É o que todos nós, amados irmãos, devemos fazer quando nós entrar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa de tudo é você o adorar. Segunda coisa é você pedir. É você pedir. Não entra de qualquer jeito, qualquer jeito na presença do Senhor. Primeiramente de tudo, meus irmãos, adore. Olha aqui, ó. Quando ele o adorou e pediu, olha a resposta de Jesus. Isso é muito forte. Olha a resposta do Senhor Jesus para esse homem. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E eu tenho certeza que se o Senhor, ou você jovem, se você entrar na presença de Deus e adorar, você pode ter certeza absoluta que o que você pedir, você vai receber em nome de Jesus. E Jesus estendeu as mãos e disse: eu quero, fica limpo. Imediatamente aquele homem ficou limpo da sua lepra. Eu não sei qual a lepra que está na sua vida, que está no seu casamento, que está na sua família, que está em alguma área da sua vida. Eu tenho certeza que se a senhora ou o senhor fizer de acordo com o que a Bíblia está ensinando, essa lepra será removida da sua vida, da sua casa. Você não entendeu? Talvez a lepra representa um problema de saúde. Talvez a lepra representa uma porta de emprego fechada. Talvez a lepra representa na tua vida sentimental. Talvez a lepra representa filhos aviciados, marido aviciado. Mas eu tenho certeza que se o Senhor fizer de acordo com esse homem aqui fez, você vai receber a sua vitória em nome de Jesus. Entra na presença de Deus para adorar a Ele acima de todas as coisas. Depois você vem e pede a Ele. Eu tenho certeza, amados irmãos, se vocês fizerem tudo o que a Bíblia está nos ensinando, você receberá a sua vitória, e tudo aquilo que você pediu a Deus, Ele vai te entregar em nome de Jesus. Quando o leproso ele se aproximou do Senhor Jesus, ele não se aproximou já pedindo a cura, pedindo uma resposta, pedindo um milagre, não. A primeira coisa, quando ele viu o Senhor Jesus, ele se prostrou de joelhos na terra e o adorou. E o adorou. Quando ele terminou a sua adoração, ele falou: Senhor, se quiseres, me purifica. E quando Jesus viu a sinceridade no coração daquele homem, quando Jesus viu que aquele homem fez correto diante dele, Jesus estendeu as mãos e disse: eu quero, fica limpo. Imediatamente aquele homem ficou limpo daquela lepra. E assim será na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus, Ele vai restaurar a tua vida. Deus vai remover essa lepra que está fazendo você sofrer, que está fazendo você ficar triste, angustiado. Deus, Ele está entrando com providência sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua família, no nome de Jesus.
Pode ter certeza disso, meus irmãos. Aí fala aqui, ó, a palavra, continuando no Mateus capítulo 8, e o versículo 4, diz aqui, ó: disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e fazei a oferta em que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. O que Deus ele vai fazer na sua vida vai ser de testemunho para as pessoas. As pessoas elas vão aplaudir a sua vitória em nome de Jesus. Aquele que não acreditava vai crer que existe um Deus na tua vida em nome de Jesus. Pode ter certeza disso, meus irmãos. Primeiro passo, adorar. Segundo passo, pedir. E o milagre acontecerá na sua vida em nome de Jesus. Nós aprendemos muitas coisas por meio da palavra de Deus. E a Bíblia fala aqui, vou trazer aqui, ó, o que a Bíblia fala aqui no livro de Tiago, capítulo 4 e o versículo 3, diz aqui, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tem pessoas que pedem e não recebem porque pede mal, ou seja, ela não está pedindo da forma certa, ela não está pedindo correto diante de Deus. Ela está pedindo, mas é para esbanjares em vossos prazeres. Meus irmãos, todos nós devemos saber pedir as coisas a Deus. Muitas vezes nós agimos errado, pedimos errado, e aí a Bíblia nos ensina como é que nós temos que pedir correto. A Bíblia nos ensina como é que nós temos que fazer por meio da palavra. Aqui esse homem aqui, o que nós aprendemos com esse leproso é que ele não entrou na presença de Jesus. Ele não entrou diante de Jesus já pedindo. Ele entrou diante do Senhor Jesus. Quando ele viu Jesus, se aproximou de Jesus, dobrou os seus joelhos e o adorou. Você vê que em outras traduções a Bíblia fala que ele dobrou os seus joelhos em terra e o adorou. Ou seja, ele não entrou já pedindo. E tem pessoas que quando vêm para a igreja, para os templos, a primeira coisa que ele faz, já começa a pedir. Aí quando não recebe, fica chateado e sai da presença de Deus, como se Deus fosse culpado dela não ter recebido o milagre, dele não ter recebido a resposta. Mas Deus não é culpado, não. Muitas das vezes o culpado, a culpada são vocês que entram na presença do Senhor de uma forma errada. Mas Deus ele me trouxe essa palavra ao meu coração para ensinar a todos vocês como vocês devem entrar na presença dele, para você ser abençoado, para você ser abençoado. Deus ele me trouxe essa palavra nessa manhã para que o Espírito Santo possa fortalecer tanto a sua vida como a sua casa e a sua família. Compartilhe esse áudio para todas as pessoas ouvir, para que por meio desse áudio Deus venha transformar, restaurar a vida de todos em nome de Jesus. Você viu aqui que na palavra Tiago capítulo 4 e o versículo 3
fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então tem pessoas que ela não recebe a resposta, não recebe o milagre, porque muitas das vezes não sabe pedir, pede mal. E muitas vezes o que ela pede é para esbanjares em vossos prazeres. Então aprenda, amados, por meio dessa palavra. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de todos vocês. Que todos vocês venham ser alcançados pelo poder de Deus. Fique na santa, gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador.